Olá a todos, estamos aqui iniciando uma série de diálogos em comemoração aos 25 anos do Valor. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sono. Estamos com dois ilustres convidados, a doutora professora Dalva Poyares e Jérôme Cadier, que é o CEO da Latam. Dalva Poyares é médica, neurologista, especialista em medicina do sono pela Academia Americana de Medicina do Sono e pela Associação de Medicina Médica Brasileira. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, com pós-doutorado e visiting professor na Universidade de Stanford, Centro do Sono. O Jérôme Cadier é o CEO da Latam desde maio de 2017. Ele trabalha na Latam desde 2013. Anteriormente, passou pela Whirlpool e McKinsey. É formado em Engenharia de Produção pela Poli, na USP. Possui MBA de Marketing e Finanças pela Kellogg School University. Obrigada aos dois convidados pelo tempo, por terem aceitado o nosso convite. É um prazer tê-los aqui e vamos começar. É um bate-papo muito informal. Hoje nós não vamos fazer uma entrevista formal, como sempre fazemos no Valor, mas sim levar para os nossos assinantes e leitores tudo aquilo que às vezes eles querem saber, que está ali no íntimo de muita gente. E o sono é uma coisa importante, todo mundo sabe da importância do sono para todo mundo. Então, eu gostaria de começar com você, Jérôme. Você já teve problemas, tem problemas para dormir? O que você faz para ter uma boa noite de sono? De maneira recorrente, acho que tem fases na vida onde eu tive problemas para dormir, ou seja, não é que é uma solução que eu encontrei. Depende do momento, depende da fase. Eu acho que a fase mais aguda foi justamente quando, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, eu estava num momento muito desafiador, passando por uma crise pessoal e profissional ao mesmo tempo. Eu acho que naquele momento, fiquei procurando coisas, inclusive uma coisa que eu nunca fiz, de buscar remédio, para tentar me ajudar a dormir, porque eu sentia uma necessidade tremenda de descansar e eu não conseguia descansar. E eu acabei encontrando um caminho, graças a Deus, longe dos remédios, mas que envolvia muita atividade física. Então eu precisava me cansar. Né? E eu fazia, então, uma quantidade de atividade física suficiente para o corpo estar tão cansado, eu chegar, deitar na cama, estar absolutamente exausto, do ponto de vista físico, e isso fazia com que minha cabeça também desligasse, porque a dificuldade anterior era que a minha cabeça não parava. E aí eu deitava, mas ficava olhando para o teto e pensando em todas as coisas do dia seguinte, do dia anterior, planejando. E o esporte me ajudou muito naquela época. Isso foi, para mim, uma tábua de salvação. Aproveitando, então, a professora, o esporte, atividade física, meditação, esse tipo de coisa ajuda no sono? Eu achei super interessante esse depoimento, porque acabou de sair um estudo mostrando que a atividade física é capaz até de mitigar os sintomas da privação de sono. Então, quer dizer, o benefício vai além. Nós já sabemos que tratamento para atividade física, além do benefício cardiovascular, que todos conhecem, nós sabemos agora que tem um benefício no humor, né? E essa questão dele mitigar os efeitos da privação de sono, porque a gente sabe que dormir pouco no longo prazo, o organismo vai pagar um preço, mental e fisicamente. E a atividade física pode mitigar isso. Então, você encontrou uma estratégia muito, muito interessante. É claro que muitas pessoas também recorrem à terapia, psicoterapia. Existem profissionais que podem também ajudar num momento de crise, de muito estresse, né? Tem hora certa para fazer atividade física? Olha, eu sempre digo que é melhor fazer do que não fazer. Eu só tenho essa hora, então não faça? Não, faça. Né? É claro que depende do organismo. Existem pessoas que são muito matutinas. Elas acordam de manhã já muito dispostas. Outras têm um pouco mais de dificuldade de acordar pela manhã. Para essas, talvez de manhã cedo não seja a melhor hora. Qual que é a tua atividade, Jérôme? O que você... Então teve fases também, porque eu cheguei a correr, né, fazer corrida durante muitos anos,
Hoje já não faço mais porque a panturrilha já não consegue mais suportar o choque, né? Então, hoje eu acabo pedalando, faço musculação, faço pilates, faço yoga também. Mas sobre o horário, a tua pergunta sobre o horário foi interessante também, porque eu sempre tento fazer de manhã. Tem dia que eu não consigo fazer de manhã, não porque eu não acordo, mas porque tem algum compromisso, porque eu estou viajando, etc., e eu tenho que fazer à noite. Quando eu faço à noite, eu já sei que eu vou demorar para chegar no ponto onde eu estou pronto para dormir. Então, às vezes, eu estou às 9 horas fazendo pedalando, eu já sei que antes das 11 horas eu não vou dormir, né? Então, eu preciso passar por isso, porque eu me identifiquei que, para mim, tem que ser de manhã sempre quando eu posso. Mas quando eu não posso, faço à noite, melhor do que não fazer. Você falou em viagens, né? E antes do nosso encontro, eu fiz uma série de perguntas para algumas pessoas e é interessante como todo mundo tem uma pergunta sobre o sono, né? E, inclusive, eu perguntei para uma comissária, mas não é nem da TAM, ela não quis se identificar, Jerome, mas ela quer saber o seguinte: como minimizar os impactos do jet lag em voos muito longos? Como é que faz isso? Eu tenho a minha receita, mas ela não é oficial. Ela não é oficial. Por coincidência, a Latam tem trabalhado, desde a época da TAM, eles têm trabalhado muito nessa questão. Então, qual é o melhor turno para eles, né? Então, veja que muitas vezes os passageiros não entendem, mas houve um problema no aeroporto, bom, mas aquele piloto, aquela comissária passou do horário. Isso, né? Então, tem que trocar a equipe toda, né? Então, uma das questões é a frequência, né? É claro que a gente sabe que a sociedade é 24 horas e os voos precisam ser 24 horas. Existem voos longos noturnos, diurnos, etc. O mundo tem que funcionar. Eu conheço um piloto que, inclusive, é da Latam, que já tem agora 68 anos e ele ainda voa de vez em quando e faz muita instrução. E ele está em perfeita saúde. Agora, tomar muitos remédios para dormir em horários que não são fisiológicos para você pode não ser a melhor estratégia. Muitas vezes, você está num outro lugar que tem, né, um fuso horário. Não faz sentido, se você vai voltar amanhã, você se adaptar para aquele horário. Então, ter algumas estratégias de você estar mais próximo do seu horário, do seu país, do país que você vai voltar, talvez seja um pouco melhor. Você pode brincar assim, com luz, com escuro, com seu pico de melatonina, né? Então, vai depender muito do tipo de agenda do comissário ou do piloto. A doutora foi por uma linha que é realmente pessoas que viajam constantemente como tripulantes precisam ter todo um acompanhamento e um desenho da jornada de trabalho deles muito específico. Eu viajo muito, mas obviamente não viajo tanto quanto um tripulante. E a receita, obviamente, funciona para mim. Eu fui encontrando esse caminho com teste. Primeiro, eu não tomo nada, né? Eu não gosto de tomar remédio. Tem muita gente que toma e se dá muito bem. Quando sobe no avião, toma melatonina, toma alguma coisa assim. Eu não tomo nada. Eu não bebo. Não bebo no dia anterior, não bebo durante o voo. Uhum. Essa é outra coisa que... não só o voo é mais agradável sem a bebida alcoólica, muita gente gosta de beber, mas a bebida alcoólica resseca e dificulta também o descanso. Então, eu não bebo durante um voo. Muito raramente bebo, para não dizer que nunca bebo. E eu sempre tento forçar para que, em função de quantos dias eu vou passar no destino, o meu corpo se adapta a 1h30, 2 horas de fuso por dia. Então, se eu vou passar 3 dias, dificilmente vale a pena me acostumar. Mas se eu vou passar uma semana, eu trabalhei 3 anos na Austrália. Eu fiz muito Brasil e Austrália, e são 12 horas de fuso. Então, demorava uma semana e meia para me adaptar. E aí, entrar no fuso horário... Essa é a minha receita, o mais rápido possível. Mas eu não estou com sono. Não, mas que horas são? 11 horas da noite, você vai dormir. Mas eu não estou... Vai deitar e vai dormir. Mas são 6 da manhã, eu estou com sono, quero dormir um pouco mais. Você vai levantar. Você tem que entrar no fuso imediatamente quando você chega, quando você quer se adaptar.
Mas aí a gente vai também vendo muito em função da reação de cada um. Eu tenho amigos que reagem muito diferente, preciso encontrar a receita deles. Então, com a sua, né? E a história aí dos remédios, doutor? A gente sabe que tem remédios e tem remédios, né? Aquele remédio que detona, ou então só aquele o passiflora, né? O maracujá, né? O, isso ajuda, depende da pessoa, depende do organismo, precisa passar no médico, obviamente. Qual que é a... Tomar remédios para dormir por conta própria, vamos dizer assim, não é o ideal. Não é o ideal. E existem algumas crenças, né, vamos dizer assim, em que as pessoas juntam N substâncias, né, então numa fórmula, por exemplo, e isso absolutamente não ajuda, né? Se você come bem, você não tem uma doença que impeça a sua absorção, e você come bem e faz atividade física, dificilmente você vai precisar de uma suplementação. Talvez um pouco de vitamina D, por exemplo, né? Mas aquelas suplementações que visam melhorar o sono, elas, além de não melhorar, elas retardam o acesso do indivíduo a um tratamento que seja, né? Então, as terapias cognitivo-comportamentais que mudam, né, aquela questão da cognição do hiperalerta, né? Então, como o Jerome disse muito bem, na época em que ele passou por todo aquele estresse profissional, aliás, vale a pena um parênteses aqui, mesmo durante a pandemia, muitos estudos mostraram que a principal fonte de estresse não é familiar, é profissional. Na população em geral. Então, a maioria das pessoas dizia, meu estresse vem do meu trabalho. Então, como lidar com isso? Isso também ajuda. Então, existem N coisas além dos medicamentos. E também, a dificuldade maior é iniciar, é acordar à noite, não voltar a dormir, é o despertar precoce. E qual é a gravidade disso, né? Então, se o indivíduo tem, por exemplo, uma insônia muito grave, possivelmente ele vai precisar. Existem bons medicamentos, existem os medicamentos que definitivamente devem ser evitados na atualidade. Existem muitas pessoas internadas por vício em medicamentos para dormir, especialmente um deles que dá muita tolerância. Sabe, doutora, que eu ouvi um dia desses um especialista também de sono falando o seguinte: se você tem que brigar com alguém de casa, né? Você falou do trabalho, se você tem que brigar com seu companheiro, companheira em casa, não faz na hora de dormir, né? Você escreve aquilo e deixa para o dia seguinte. Existe até a possibilidade de você no dia seguinte esquecer, né? Não querer nem tomar no, né? Mas você tem alguma, por exemplo, Jerome, assim, alguma tática, deixar a conversa para o dia seguinte, com quem quer que seja, deixar o problema para o dia seguinte, ou você vai dormir com o problema? Como que você faz? É engraçado porque quando você falava dessa briga ou não antes de dormir, para mim é um pouco diferente. Eu acho que quando as coisas são mal resolvidas, elas ficam na tua cabeça. Então, o que eu prefiro, se é para ter uma briga, vamos ter uma briga, vamos resolver essa briga antes de dormir. Eu prefiro isso do que não ter a briga e deixar a briga para o dia seguinte, porque provavelmente eu vou ficar pensando nela durante a noite, né? Então, o que eu acho que me ajuda bastante é encerrar as coisas, encerrar alguns capítulos. Então, eu tenho um tema, está mal resolvido, eu escrevo o que eu quero fazer no dia seguinte e deixo ele, esse eu não vou resolver hoje, deixo ele para o dia seguinte. Mas o que me dificulta na pegar no sono são temas em aberto. Então, assim, acabou o trabalho, por exemplo, tem muita gente que fala, você dorme com o celular do lado? Eu preciso dormir com o celular do lado porque eu trabalho numa companhia aérea, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Mas tem uma hora em que eu não olho mais o celular e não quero mais abrir um e-mail, não sei o quê, porque eu sei que se eu abrir um tema, eu preciso fechar ele antes de dormir. Se eu ficar com ele aberto, eu não consigo dormir. São as estratégias cognitivas, bem interessante. Isso dá base a uma das estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que é, vamos dizer assim, entre aspas, fechar o dia. Fechar o dia, pode ser que exista um problema que não tenha solução imediata, ou
previsível. Mas o indivíduo escreve ali e deixa ali, bom, então eu vou propor essa estratégia, ou mesmo não tenho o que fazer aqui. É uma espécie de fechar o dia, aquele momento, né? Agora, fazer isso muito perto da hora de dormir pode dar uma continuidade. Então, depois que você faz isso, é interessante ter alguma atividade imediatamente pré-sono que seja agradável. Que seria um banho, um chá, o que que... Isso varia de pessoa para pessoa. Aquela questão de é proibido ler, é proibido TV, tudo isso é da década de 80. Muitas pessoas se beneficiam, por exemplo, de uma leitura leve. Isso as distrai das preocupações e ajuda a dormir. Outros se beneficiam de, vamos dizer, alguns programas também na TV que, obviamente, não tem muito a ver com sua profissão, são coisas neutras, né? Outros, o suquinho que eu mais gosto, ou uma música. Já outras pessoas, a música os excita. Então, você tem que achar o que para você contribui para esse momento, né? Para vivenciar esse momento. E porque hoje em dia, eu tenho certeza que você, Germano, conhece pessoas assim, eles querem dormir correndo e acordar, adaptar, ter um controle excessivo da hora de dormir e da hora de acordar. E isso gera essa dependência, né, do início do sono. Então, eu quero um remédio que me faça dormir rápido, porque amanhã eu tenho que desempenhar. É o controle, o excesso de controle. Então, essa história de tela não tem muito a ver, doutora? Isso também foi um dos estudos que a gente observou, um dos levantamentos na pandemia, falava justamente disso da tela, mas não é a tela, por exemplo, do trabalho. Ele recebe uma mensagem do trabalho, e se ele não resolver, pode ser, né? Ele pode, mesmo que ele consiga dormir, isso pode fazer com que ele acorde no meio da noite, né? A mídia interativa é um dos maiores inimigos do sono, mais do que a luz do celular, porque a luz, hoje em dia, existem vários aplicativos, os próprios aparelhos, smartphones, eles já vêm com uma certa modo noturno, etc. Então, existem várias estratégias para a questão da luz, mas para a mídia interativa, mesmo que seja uma coisa que seja positiva, nossa, que coisa bacana, e aí você já passa para o outro e já gera um estímulo, né? Então, mídia interativa e e-mail e mensagens à noite é melhor não. Melhor evitar. E o quarto, como é que é o seu quarto? Fica escuro, tem barulho? Eu preciso de um quarto bem escuro e eu gosto muito de silêncio. Eu estou na rota dos aviões que pousam em Congonhas, então eu acabo acordando às 6 horas da manhã, independente se eu quiser dormir mais. O silêncio durante a noite, para mim, é fundamental, e principalmente essa coisa do escuro. E eu tento encontrar muito a temperatura, porque a temperatura, para mim, faz muito diferença. Eu acordo, se eu tô com muito calor ou com muito frio, eu acordo com muita facilidade. Então, seja o ar-condicionado, ou seja uma ventilação que eu sei que vai manter a temperatura agradável durante a noite, me ajuda demais. E aí, sobre as telas, eu não tenho Instagram, né? E não entro no Instagram, mas tenho LinkedIn, de vez em quando. Eu já cometi esse erro de abrir o LinkedIn às 10h30 da noite, quando eu vou deitar. É péssima ideia, porque a interatividade faz você querer responder e achar que você está abrindo novas coisas ao invés de fechar. Agora, uma televisão e um livro, para mim, ajuda muito. Livro, principalmente. Para mim, livro é um botãozinho que me bota pronto para dormir. E Marli, tem uma coisa também com os horários. Eu não sou paranoico de ter que dormir em determinado horário ou ter que acordar em determinado horário. Eu normalmente acordo sempre no mesmo horário, mas para ir dormir, eu tento, durante a semana, não ter uma vida que me leva a dormir depois das 11h30, meia-noite. Ou seja, eu tento dormir cedo. Isso faz com que, às vezes, eu não fique muito tempo no jantar.
Mas eu preciso saber que durante a semana eu preciso preservar a minha energia. Na sexta-feira, no sábado, não tem problema, mas durante a semana eu tento preservar essas horas de sono, porque eu sei que menos de 5 horas de sono para mim, eu não vou aguentar 3 a 4 dias seguidos. Consigo 1, consigo 2. No terceiro eu já consigo sentir que aquilo lá está me fazendo mal. Então, passar uma semana, onde na semana passada aconteceu isso comigo, eu dormi pouco, 3 noites seguidas. Quando chegou no quarto dia, eu já não estava rendendo da mesma forma, já não estava tão concentrado, já não estava tão rápido, meu pensamento não estava tão claro. E aí eu falei, não, hoje tinha um jantar, eu cancelei o jantar, eu fui dormir cedo, porque eu falei, senão eu não consigo a sexta-feira, né? Então, essa gestão durante a semana, final de semana é outra coisa, mas durante a semana é super delicada para mim. A gente consegue compensar, doutora? Por exemplo, ele passou 3 noites mal dormidas. Se ele dormir 12, 15 horas na noite seguinte, resolve? É importante ter uma regularidade, uma rotina. O nosso organismo, né, eu sempre cito, porque eu acho muito bacana, o Prêmio Nobel de 2017 desvendou o mecanismo molecular dos relógios biológicos. Nosso organismo é, entre aspas, um computador inteligente. Então, você precisa de rotina e regularidade, né? A hora de dormir, a hora de acordar. É claro que eu quero dormir cedo. Bom, mas eu sou mais vespertina, não é meu ritmo biológico. Se eu for deitar às 9 da noite, vou demorar muito para dormir. Então, você tem que respeitar um pouco a sua fisiologia, né? E se conhecer. Então, essa rotina faz muito bem. A questão da privação de sono. A imensa maioria dos estudos que abordam as consequências da privação de sono, né? Eu não estou nem dizendo consequências metabólicas, cardiovasculares e até mesmo abreviar o tempo de vida, vamos dizer assim. Mostram que, na média, menos do que 6 horas, nós estamos falando de média, não é um dia, né? Menos do que 6 horas, você já começa a entrar nesse risco. Se você pode compensar ou não, existe uma certa variação individual, mas é claro que, se você voltar, ele passou 3 dias, né, privado de sono. Então, veja que essa questão de o sono me atrapalha, eu preciso dormir menos para render mais, nós podemos dizer assim que é quase que um tiro no pé. Por quê? Né? Então, é um depoimento muito interessante. Quando chegou no terceiro dia, o rendimento cai. Então, não é uma perda de tempo dormir, ao contrário, né? É um investimento para que você desempenhe bem no dia seguinte. E Marli, no meu caso específico, eu não consigo compensar. Eu preciso voltar à rotina. Na hora que eu volto à rotina, eu me sinto bem de novo. Mas se eu tentar compensar, eu nem consigo, porque eu não vou dormir a quantidade de horas que eu deixei de dormir nos últimos 3, 4 dias. Eu preciso só voltar no meu ritmo normal e falar assim, não, agora eu consigo estar equilibrado. E tem algumas particularidades, né? Eu não consigo dormir depois das 9 horas da manhã. Se eu for dormir às 6 horas da manhã, às 9 eu acordo. Sempre foi assim, mesmo quando adolescente. Eu vejo que meu filho é bem diferente. Meu filho consegue dormir até 1 hora da tarde. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. E tem uma coisa que eu lembrei que minha mãe falava muito, que provavelmente está errado, mas ficou na minha cabeça desde pequeno, que ela falava assim, as horas que você dorme antes da meia-noite valem por 2. A maneira dela falar assim, vai dormir cedo, meu filho, porque não adianta você dormir às 2 horas da manhã e achar que você vai acordar às 9, e é a mesma coisa, essas 7 horas, do que se você for dormir às 10 e acordou às 5. Aí a sua mãe tem razão, que vem na primeira metade da noite, que é o sono de ondas lentas. Durante esse período, esse sono de ondas lentas, a gente chama de clearance. Existe uma depuração do lixo metabólico, né? Por exemplo, o dia inteiro o nosso metabolismo produz lixo. O fígado e o rim, né, dão conta. E no cérebro? Existe o sistema linfático, que ele trabalha varrendo esse lixo metabólico do cérebro durante o sono. Né? É uma das questões, tem um grupo que está inclusive trabalhando nisso para construir
e entender melhor esse processo, que pode, inclusive, ser nomeado para um prêmio Nobel. E a alimentação? Você precisa começar a parar de comer em um determinado horário para dormir bem? Sim, o ideal é não ir dormir com, vamos dizer assim, com a barriga muito cheia, né? Então, existem alimentos que são de difícil digestão que a gente tem que evitar próximo à hora de dormir. E aí eu acho que tem um tema, a gente falou de remédio, comida para mim, remédio é a mesma coisa, né? É só a dosagem que muda, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que cada um reage de forma diferente. Sim. E mesmo assim, cada um muda ao longo do tempo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu conseguia sair num jantar à noite, tomar 2 cafés expressos e 1 hora depois estar dormindo. Isso foi há 10 anos atrás. Eu estou com 55 anos hoje, eu não consigo mais. Eu paro de tomar café na hora do almoço agora. Porque se eu tomar um café à tarde, ou principalmente à noite, eu vou ter dificuldade para dormir. Isso foi uma mudança. Então não é que isso sempre funcionou comigo. Eu fui mudando, meu corpo foi reagindo de forma diferente. Então para mim é super importante a alimentação. E o que eu como à noite, para ter uma boa noite de sono, quanto eu bebo e se eu tomo café ou não. Para mim são as variáveis que eu sempre controlo se eu quero ter uma boa noite de sono. Eu não vou me privar de tomar uma bebida alcoólica à noite, dependendo do dia, mas eu sei que esse preço vai vir depois. Depois vem a conta, não é, João? E você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Eu sonho coisas absolutamente incoerentes e nunca consigo entender. Tem pessoas que eu adoro, eu conto meu sonho e elas tentam interpretar esse meu sonho. Eu nunca consigo ter nenhuma ideia de por que eu sonhei aquilo lá. E a gente precisa de um terapeuta para entender sonho, doutora? Ou a gente consegue sozinha? Assim? Olha, existem muitas terapias, né? Algumas linhas da psicanálise que se baseiam no conteúdo dos sonhos. Na verdade, assim, a grosso modo, são memórias e vivências que estão lá dentro, né? Vamos imaginar, é que a geração atual não sabe disso, mas antigamente existia o desfragmentador do disco no computador, né? Hoje em dia existe, mas a gente não vê, né? E era uma coisa que nós tínhamos que fazer, né? Então, imagine você jogar todas aquelas memórias, aquelas vivências, e às vezes elas se juntam e vem umas imagens oníricas assim que a gente diz, nossa, nada a ver, né? Que podem não fazer sentido, né? Mas sonhar é fisiológico, né? Agora, a pessoa que acorda muito durante o sono e tem muito pesadelo, aí já não é muito normal. E idade, doutora? A gente sempre ouviu dizer que velhinho dorme menos, criança dorme mais, precisa dormir mais. Existe isso? Sim, sim. Na verdade, o processo de envelhecimento ele ocorre quando você nasce, né? Então, é um contínuo, é uma variável contínua, né? Existe após os 60 anos, o sono não muda tanto. O que a gente nota com a idade é que o idoso, ele tem mais despertar, ele fragmenta mais o sono, né? Mas se você monitorar nas 24 horas, o tempo de sono é mais ou menos o mesmo do adulto. O sono é que é mais fragmentado e tem, obviamente, uma qualidade um pouco pior. Por exemplo, aquela fase do sono que eu falei, ela diminui no idoso. Então, essa depuração, entre aspas, né? A limpeza. Limpeza, exato. Essa limpeza, obrigada, ótima palavra. Essa limpeza do lixo metabólico, ela é um pouco menor no idoso. O que a gente vê assim, nos estudos epidemiológicos, quem são os mais bem-sucedidos? Aqueles que são ativos fisicamente. Então, lembrar da atividade física. O ser humano não pode, ele não foi feito para ser sedentário. A gente tem que se mexer, né? E os que são ativos mentalmente também. Esses tendem a ter... É claro que você pode ter uma genética que te favoreça para ter um câncer, por exemplo, né? Então, a vida pode ser um pouco abreviada por outras questões. Mas, de maneira geral, os idosos bem-sucedidos são ativos física e mentalmente. Porém, cuidado, porque ser ativo em excesso, né? Então, o atleta, não necessariamente ele é saudável. O indivíduo que
tem muita responsabilidade, trabalha demais, né? Os grandes empresários, muitas vezes, eles têm uma atividade em excesso. Então, o excesso também, excesso de água pode fazer mal. Você tem quantas horas de sono por dia, Jerome? 6 a 7. Difícil ter mais do que isso e difícil ter menos. Uma coisa que eu queria só insistir como última mensagem, talvez, aqui é essa necessidade da gente começar e fechar as coisas. Exato. E isso se reflete durante o dia também. Então, eu tenho várias reuniões durante o dia, elas vão começar e terminar na hora que devia terminar e ir para outro tema. Ah, não conseguimos fechar o tema? A marca para amanhã, continua depois de amanhã, ou seja, não ficar com aquela sensação que te acompanha de mal resolvido, porque aí no final isso vai atrapalhar o sono, não tem jeito. Uhum. Você gostaria de perguntar alguma coisa para a doutora, para a gente? Eu fiquei muito curioso com como isso evolui com a idade, né? Porque eu senti muita diferença depois dos 40, agora com 50 e poucos. E assim, o que muda e é mais relevante com a idade, que talvez quando a gente fosse jovem não era tão relevante. Então, para quem está envelhecendo, envelhecemos sempre, mas para quem está mais perto dos 60 anos, o que eu preciso me preocupar que eventualmente quando eu tinha 40 eu não precisava? Manter um estilo de vida favorável, né? Então, é o que os americanos dizem, fit lifestyle, que é uma coisa que você mantém. Você tem um bom padrão de alimentação, um bom padrão de atividade física e tem uma regularidade de sono. São os 3 pilares que têm mais evidência científica que acompanham uma boa longevidade. Agora, nós estamos trabalhando nesse momento, junto à Sociedade Mundial de Sono, para que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, incorpore o sono como um dos pilares, como já tem, por exemplo, a atividade física. Estamos nesse processo e, com certeza, em algum momento vai ocorrer. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Se você viaja, você cruza fusos horários, você pode, em algum momento da vida, com o tempo, ter um pouco mais de dificuldade do que você tinha quando tinha 20, 30 anos. Então, por exemplo, a adaptação ao jet lag, né, a atravessar fusos horários, pode ser um pouquinho, mas a sua é fisiológica, 1h30, 2 horas por dia é bem a média. Tá? Mas isso são coisas que a tolerância à privação de sono também diminui com a idade, né? E, por sinal, é um sinal que o organismo te envia. Olha, melhor você não ficar privado de sono. Certo. Só mais uma coisinha, doutora. O Brasil é muito diferente de outros países nessa questão de dormir mal, dormir bem, ou ele segue o padrão? Não. Eu tenho sempre um slide na minha apresentação que mostra que um país oriental e o Brasil são os países que as pessoas dormem menos, infelizmente. Nós temos esses dados apenas epidemiológicos da população de São Paulo. Tá? Então, a média para os homens em São Paulo é um pouco menor do que 6 horas, medida por actigrafia. Bom, para encerrar, você quer fazer alguma pergunta para o Jerome? Para os seus estudos aí. Eu queria parabenizar, porque é muito difícil uma pessoa na posição dele, com o nível de responsabilidade que ele tem, se manter saudável e manter, vamos dizer assim, esse desempenho. E eu acho que ele já deu muitas dicas aqui que vão ser preciosas para os leitores do Valor. Eu não sei se você quer dar mais alguma dica, Jerome? Não, eu queria fazer outra pergunta. Posso aproveitar de fazer outra pergunta? Aquela siesta, né, que alguns povos têm como hábito, né, aquela dormida, eventualmente perto da hora do almoço, logo depois da hora do almoço ou à tarde. Ela é benéfica? Ela não é benéfica? Ela é recomendável? Para alguns. É interessante porque parece que existe até uma questão genética nisso. Veja, as pessoas não fecham o comércio e vão fazer a siesta porque elas têm uma necessidade.
né? Então, existem alguns povos que têm esse ritmo bifásico, o sono da noite e esse do dia. E, claro, que um cochilo ele pode minimizar o efeito da privação do sono. Então, por exemplo, né, os comissários, se eles conseguem dar um cochilinho, muitas vezes eles acordam e eles desempenham até melhor, eles acordam com um humor melhor. Enfermeiro Outros também, né? enfermeiros, médicos, exatamente. Outros já não. Se dormem pouco, eles acordam aqueles que têm inércia do sono. Então, é comum ouvir, se eu cochilar, eu acordo zonzo, eu não acordo bem. Talvez para esses, o cochilo não seja tão benéfico. Ou aqueles que falam, não consigo cochilar de dia. Então, privilegie o seu sono à noite, né? Mas se você consegue, e isso te ajuda a mitigar um pouquinho a privação do sono à noite, por que não? Quer perguntar algo mais para a doutora? Mas cochilar muito perto da hora de dormir à noite, não. Isso definitivamente atrapalha o sono. Aí segura um pouquinho. É que tem gente que dorme no sofá e não dorme na cama, né, doutora? Aí a questão se complica. Exatamente. Tá certo, gente. Bom, foi um privilégio tê-los aqui. Agradeço a quem nos assistiu e muito obrigado. O assunto é muito extenso, a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, né? Espero poder encontrá-los mais vezes, tá? Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite também. Obrigada. Obrigada.